Tá começando mais um Lançamento da Semana, o único programa do mundo que te atualiza de quadrinhos do Brasil e do resto do planeta, veja só. E a gente começa esse vídeo falando de Marvel Essenciais, Agente Venom. Tá, eu sei que o Marvel Essenciais é um selo que nem sempre é exatamente essencial. Tá, ok, tem histórias representativas dos personagens ou até publicações que a gente pedia há muito tempo, tipo Demolidor Pai, mas não tem nada de essencial. Eu vou falar o seguinte: Agente Venom é essencial. Mas Vini, que absurdo, nunca tem fase legal do Venom, é um personagem que talvez tenha recebido mais atenção do que realmente merecesse. Mas esse quadrinho é muito bom, tem Rick Remender escrevendo, o cara da fabulosa X-Force, o Tony Moore é o desenhista, que é um dos criadores de The Walking Dead, ele tem um traço super detalhado, e aqui a gente vai ver o Ed Brock, não é o Ed Brock, é o Flash Thompson como Venom. E ele trabalha, vocês sabem que ele é um veterano de guerra, e aí na história ele volta a trabalhar para o exército norte-americano em missões usando o simbionte. E o legal do quadrinho é que, primeiro, o visual é muito bom. Pô, gente, é o Venom, o cara com uma roupa toda, né, enfim, uma geleca preta, parece um demônio com metralhadoras. Então não tem como não ser bacana, tem essa capa, que é uma homenagem ao Todd McFarlane, que é muito, muito legal. E ao mesmo tempo, é um quadrinho que te deixa preocupado o tempo todo. Porque o personagem principal, né, que é o Flash Thompson, ele tem várias situações que podem tornar a vida dele mais complicada. Uma delas é que ele tem 48 horas para remover o simbionte, porque senão o Venom começa a se fundir com o corpo dele. Logo, ele tem que resolver as missões que são dadas muito rapidamente. Ao mesmo tempo, ele precisa esconder essa vida de meio super-herói da Betty, que é, enfim, a namorada dele. Ele também é alcoólatra, tem um pai complicado e eu acho que vocês devem saber, ele não tem as pernas. Logo, sempre que ele perde o simbionte, tu entra em pânico. Ok, como o Flash vai sair dessa situação? Então é um gibi que o tempo todo ele vai carregando o personagem para situações que tu fica what the fuck, como ele vai sair desse problema? O próprio Peter Parker também aparece, pelo menos no primeiro arco, então tem essa dinâmica clássica do Homem-Aranha. A má notícia é que essa coleção Marvel Essenciais são arcos fechados, então é só o primeiro arco. A revista como um todo, nos Estados Unidos, durou pelo menos 22 edições nessa fase do Rick Remender. Eu queria que a Panini publicasse tudo, né, tipo um único encadernado, então, sei lá, tomara que esse Marvel Essenciais venda para que talvez a editora no futuro aposte no Agente Venom. Vamos falar agora sobre as muitas mortes de Lyle Star. Tu achou que eu ia parar de falar desse quadrinho? Eu amo essa HQ e essa é a edição anterior da Devir. E só pra constar, não é um... Quer dizer, é um relançamento, vocês estão vendo que a capa é diferente, mas é o mesmo quadrinho. Não são novas histórias, não é um prequel, nada. A Devir basicamente pegou a edição anterior e trocou de capa. Galera, é um quadrinho incrível. Vamos lá, aqui a gente tem a Morte, que ela acaba ficando desempregada. Ela entra aí na estatística porque a humanidade ela descobre o que seria a fórmula da imortalidade. Logo, ela fica obsoleta e reencarna no corpo de uma menina, que é o título, né? Que é a Lyle Star. E a gente vai acompanhar uma viagem da morte tentando impedir o humano que vai criar a tal da fórmula que tirou o emprego dela. É uma história... Vocês sabem Day Tripper? É um quadrinho também incrível que faz tu mudar o teu pensamento. Lyle Star fez a mesma coisa comigo. É aquele quadrinho que coloca, tipo, uma linha na tua vida. Assim, ok, a partir daqui eu poderia repensar alguns hábitos, algumas filosofias. O roteiro é escrito pelo Ranvi, que eu não sei se você sabe, ele é indiano. Então, logo, o interessante do gibi é que ele parece diferente, sabe? Ele tá fora daquela cultura que a gente geralmente consome. E, ao mesmo tempo, os desenhos são de um português, o Felipe Andrade. E o legal é que esse lançamento, ele antecede a vinda desse quadrinista pro Brasil. Porque ele tá vindo pra Virada Nerd, da Devir, que acontece entre os dias 30 e 1º de dezembro, então tá logo ali, e ao mesmo tempo a editora vai publicar Os Sabores Raros, que essa sim é uma obra inédita dessa mesma dupla, eu mal posso esperar para ler. Vamos agora para o lançamento, para você aí do outro lado que tem, sei lá, mais de 40. O Garoto Enxaqueca. Sim, se você assistir MTV ali pro final dos anos 90, você viu essa vinheta sendo repetida diversas vezes, que era basicamente clipes curtinhos de 30 segundos, que
mostrava o humor meio inocente de um garoto mal-humorado, tá? Vocês estão vendo imagens nesse momento aí na tela. O que muita gente não sabe é que o Garoto Enxaqueca, originalmente, ele é uma tira de jornal que durou tanto, né, que foi produzida tanto antes quanto depois da MTV. Algumas dessas tiras viraram as vinhetas do canal. Na prática, dá pra dizer que a obra do Greg Fearing, né, que é o autor, meio que só ficou conhecida, logicamente, por conta da MTV. Então, essa semana tá saindo um livro no Brasil que reúne grande parte dessas tiras, são basicamente 180, algumas que viraram vinheta, outras não, e é pela editora Barbante, que é uma novidade aqui para nós, leitores de quadrinhos, mas já é uma editora conhecida para quem acompanha o mundo musical. Então, né, MTV, música, faz sentido eles publicarem O Garoto Enxaqueca. Tinha até uma gíria, veja só, isso não é bem da minha época, gente, mas tem uma gíria, né? As pessoas falavam, você é chato, então você é um garoto enxaqueca. Comenta aí embaixo se você já ouviu essa gíria em algum momento. Vamos entrar nos lançamentos gringos com algo que deixou muitos leitores aliviados. Um abraço pro meu amigo Renan, o maior fã do Homem-Aranha do Zeb Wells. Então, essa semana tá saindo Amazing Spider-Man número 61, que é justamente a despedida, quer dizer, é a primeira edição sem Zeb Wells. Aê! E é engraçado acompanhar os comentários lá dos Estados Unidos, porque a galera não esqueceu o Zeb Wells, né? Tu vê os comentários sobre a nova edição, que não tem Zeb Wells, e as pessoas dizendo, um alívio, pô, coisa boa, né? Depois do Zeb Wells, qualquer coisa ia ser divertida. Então, esse novo arco se chama As 8 Mortes do Homem-Aranha, e na trama, o Doutor Destino, que agora é o Mago Supremo da Terra, dá um traje novo pro Peter Parker e 8 vidas para ele salvar o mundo. O interessante é que a equipe criativa é Joe Kelly, Ed McGuinness e Márcio Menes. Márcio é um brasileiro, um abraço, colorista. Mas o Joe Kelly e o Ed McGuinness são os caras que basicamente reinventaram o Deadpool, acho que é no final dos anos 90, se não me engano. Resumidamente, tudo que a gente ama desse personagem, né, do mercenário tagarela, vem da mente do McGuinness com o Joe Kelly. Isso por si só já é uma bela referência para esse novo arco do Homem-Aranha. Eu dei uma olhada, eu não li ainda, né, mas eu dei uma olhada nas páginas, parece legal, sei lá, Doutor Destino, uniforme novo. Gente, sei lá, é o Homem-Aranha, é para ser divertido, é para ser inusitado. Chegou o momento de falar sobre a maior desenhista brasileira em atividade hoje no mercado norte-americano. Vocês sabem que eu tô falando da Bilquis Evely, porque essa semana saiu a 6ª e última edição de Ellen of Windhorn, que é a minissérie dela com o Tom King, vocês devem saber, é um trabalho autoral dos dois. A Bilquis, ela tá numa escalada muito grande no mercado norte-americano. Pô, tem a Supergirl que todo mundo conhece, mas antes disso veio Mulher Maravilha, o Sonhar ali do universo de Sandman. E eu lembro que fez muito barulho quando anunciaram que ela e o Tom King estavam saindo da Supergirl para fazer o seu próprio, né, brincar com seus próprios brinquedos, né, saindo da DC para fazer um projeto autoral. E aqui na história a gente vai conhecer uma garota chamada Ellen que perde o pai, que é um autor muito famoso de espada e feitiçaria. Aí ela volta para casa da família, onde encontra o avô e descobre que as histórias do pai, elas tinham um fundo de verdade. É uma mescla de Mágico de Oz com Conan o Bárbaro, que eu tô empolgadaço para ler. Agora que acabou, provavelmente eu vou me sentar e ler com calma. E galera, atenção, informação aqui no Dois Quadrinhos, os direitos de Ellen of Windhorn já foram vendidos para o Brasil. Não sabemos qual editora, mas alguém vai anunciar em algum momento, mas eu já quero dar uma sugestão. Pô, vamos aproveitar que tem Matt Lopes e Bilquis Evely, dois dos criadores dessa HQ, e fazer um bookplate. Pô, seria muito, muito legal. Ok, tá todo mundo falando sobre os formatinhos, né? Lá fora é um sucesso estrondoso, chegou aqui no Brasil e pelo que eu observo, tá tendo uma recepção interessante, mas pouca gente está falando sobre DC Finest, que é uma coleção da DC que tem uns moldes do Epic Collection da Marvel. Estamos falando sobre um tijolão entre 500 e 600 páginas, é uma coleção que está sendo lançada esse mês, nessa semana está saindo especificamente o da Mulher Maravilha, e não é, como eu falei, parece o Epic Collection, mas não é. Sim, é capa cartão, com muita página, então, pô, joinha, eu acho que pra mim é o melhor formato de todos. Mas a diferença é que não tem uma numeração, são encadernados fechados que unem um certo período de histórias da editora. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, porque é uma seleção bem diferente, e um ponto legal é que na lombada tem o ano, inclusive, para tu te basear. Pois então, o primeiro deles, para variar, foi Batman, são 600 páginas, um talagaço, com histórias dos anos 80, aí vai ter ano 1, ano 2 e mais algumas HQs desse período. Tem o The Coming of Superman, 600 páginas que pega o início do personagem, tanto na Action Comics quanto na série própria dele,
entre 39 e 1940. O da Mulher Maravilha vai pegar a fase Gail Simone, que é tipo pré-Novos 52, então dá um salto gigantesco no tempo. Tem as histórias da Liga da Justiça dos anos 60, outro volume com as primeiras histórias do Flash. Aí mais pra frente vai ter Legião dos Super-Heróis, Lanterna Verde, Zero Hora, né, em 2 partes, as histórias que fizeram parte desse evento. Tem Mulher Gato, do Jim Balent, ali dos anos 90. Vocês lembram que a DC, ela já tinha um formato parecido com esse, que até chegou aqui no Brasil, que era o DC Showcase, que eram tipo encadernados grandes em capa cartão, só que era em preto e branco. Esse aqui é colorido e custa $40. $40, 600 páginas, enfim, Panini, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se vocês se empolgarem de publicar, a gente vai ficar muito feliz, porque são histórias, né, interessantes ali. Eu queria muito ler o começo do Flash, acho que seria legal, mas olha só, vamos pegar o projeto gráfico da DC, que está pronto. Vamos manter o padrão ali bonitinho. Chegou o momento de falar sobre os lançamentos, aquela lista gigante de lançamentos, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora. Começando pelo mercado nacional, com Homem-Aranha Corredor Polonês, volume 2, fechando aquele período ali do personagem, lembrando que aqui tem A Caçada Sombria. Depois tem Garoto Aranha, que é um spin-off do Peter Parker, onde tem um sidekick que foi apagado da realidade e ninguém lembra dele, mas ele lembra de todo mundo. Tem Demolidor, de Armadura Negra, retorno ali da fase dos anos 90, que a Panini acabou atrasando o Epic Collection, né? Imagino que a ideia deles era lançar primeiro o Epic Collection, com a fase de armadura, e depois esse retorno, né? Que é acho que saiu ano passado, se eu não me engano, esse encadernado mais recente. Depois tem o gibi mais vendido do mundo, que é o Homem-Cão, que chega no volume 11, olha aí, presente perfeito para tu dar para sobrinho, neto, sei lá. Tem uma publicação da editora Monumental, que é a Slane, eles estão publicando por aqui num formato pocket. Tem mais Paco Roca, chegando pela editora Devir, numa aventura bem estilo Tintin e baseada em fatos. Tá, peraí, esqueci de pedir lá no começo do vídeo. Tu já apertou no botão do like? Então se tu puder clicar, eu te agradeço muito. A gente começa com um lançamento francês, que é o Saint-Elme, que é a nova HQ do Frederick Peters, com o Serge Lehmann, sim, a dupla do Homem Rabiscado, e aqui é basicamente um integral de um quadrinho detetivesco com pitadas de David Lynch. Tem G.I. Joe saindo lá fora pela Image, que é a nova fase da Skybound, que tem Joshua Williamson com Tom Reilly, quadrinho que já chegou por aqui, diretamente da Comics and Signatures, fazendo um jabá rápido para os meus amigos. É uma comic shop brasileira que te entrega a experiência do mercado norte-americano, veja só. Tem link aqui embaixo, tu pode pegar G.I. Joe, Absolute Batman, etc. Tem novo quadrinho da Psylocke, que foi moldada para a violência. Para variar, vamos falar de Absolute Batman, tem a edição número 1, agora em preto e branco, olha aí. E ao mesmo tempo tem essa capa linda do Daniel Warren Johnson, estilo Moebius, pro Absolute Batman, edição número 2. Bruno Sillig, brasileiro, fez uma capa pro Hill the Detective, edição número 3, quadrinho desenhado pelo queridão Magenta King, que é brasileiro, e aí é uma HQ sobre uma trama detetivesca no mundo habitado por humanos e gigantes. Tem a Disney novamente sacaneando os leitores. Não, essa capa não é de Vingadores A Queda versão Disney. Não, é Amazing Spider-Man 61. Sim, eles colocam uma capa que não tem nada a ver com nada, e aí tu vai lá super feliz, eu gosto de Vingadores A Queda, e aí é um gibi do Homem-Aranha. Tem Black Sad volume 7, chegando nos Estados Unidos. Quanta Inveja, aqui seguimos parados no volume 5. Tem Dick Tracy, O Retorno, desenhado pelo meu amigo Geraldo Borges, veja só, um brasileiro. Wolverine Arma X, em preto e branco, saindo pela Panini França. Que gibi animal que deve ser, lê em preto e branco. E para terminar tem, diretamente da Espanha, Tio Sam, do Alex Ross, quadrinhos dos anos 90, que saiu pela Vertigo, não é inédito no Brasil, mas podia sair de novo, e lá fora sai pela ECC. Foi muito bom ter vocês por aqui, gente, que programa elaborado. Eu quero dizer que ele só existe graças à galera de catarse.me/2quadrinhos, que financia esse tipo de conteúdo super elaborado e detalhado. Um abraço pro meu querido amigo Érico Assis, redator desse vídeo, e pro meu outro amigo Murilo, que basicamente faz a parte visual para vocês terem toda essa qualidade bonitona, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.